Olá, queridos amigos, queridas amigas da TV A Caminho da Luz e do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, que possamos ter um estudo de muita paz, de muita luz. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao estudo do livro Voltei, ditado por irmão Jacó. Se trata de Frederico Figner, pelas mãos de Chico Xavier. O livro Voltei conta a história de um espírita, as suas últimas sensações vinculado a um corpo físico e como que foi este reassumir a vida espiritual. É um estudo fantástico, é um livro extraordinário em que o espírito amigo vem narrando o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu e as orientações espirituais. O capítulo 13, que é o capítulo que estamos estudando, tem como objetivo informar a ele algumas preciosidades vindas de Guilom Ribeiro e também de Caibar Schutel. E agora eles estão na via pública. Vamos ver um pouquinho como que se deu este passeio que ele fez na crosta. O vídeo de hoje tem como título Cortando a Via Pública. Era, contudo, uma novidade para mim devorar a distância nas vias públicas, dentro da noite, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. Nós vivemos num planeta em que foi dividido em 7 dimensões, e dentro de uma dimensão para outra existem subdimensões. Allan Kardec nos fala do umbral, André Luiz já nos fala do umbral grosso, umbral médium e umbral fino. Então o conhecimento vem chegando até nós de forma homeopática. Aos pouquinhos as informações estão chegando. E ele ficou impressionado. Lembremos que ele estava numa avenida na cidade do Rio de Janeiro, na altura em que o Rio era a capital do Brasil. Era uma cidade já com uma população grande, já com uma vida agitada. Hoje é a segunda maior cidade do nosso país e naquela altura também era uma cidade, tanto quanto hoje, com uma vida muito ativa durante o dia e durante a noite. E ele ficou encantado em poder volitar por aquelas ruas e avenidas sem ser notado pelos encarnados. Agora, se tivesse um médium ali, naturalmente que perceberia a sua presença, um médium vidente, um médium que tem uma agução, uma percepção maior perante o mundo espiritual. Existem médiums e médiums, como existem aparelhos de rádio que pegam uma frequência maior, outros pegam uma frequência menor. Médium é a mesma coisa. Não seriam todos os médiums que estariam preparados para ver, ouvir ou sentir os espíritos amigos, como no caso que estamos descrevendo hoje. E aqui ele narra o bem-estar que ele sentiu. Os espíritos também sentem bem-estar, alegria, felicidade, um entusiasmo. Então, às vezes temos aquela ideia, não é? Os espíritos chegam no mundo espiritual e ficam tristes ou passam a ser indiferentes com a dor ou com a alegria alheia. Não, os espíritos seguem a sua jornada, seja aqui, seja lá, dando rumo à sua própria evolução. Então aquele bem-estar, aquela alegria de algo que é novo, provavelmente será a mesma sensação que sentiremos também o dia em que estivermos no lugar dele.
O dia que podemos também fazer o que ele estava naquele momento fazendo. Continua a descrição. No dia imediato ao de minha liberação, em verdade, fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa que me vi agora possuído, perfeitamente compreensível. Um dia após a sua libertação espiritual, ele estava ainda fatigado, ele não havia passado pelo sono reparador, ele estava ainda naquele fuso horário. É igual quando viajamos para um outro país. Às vezes eu saio do Brasil, determinado horário, chego num país que está 5, 6 horas na minha frente, 5, 6 horas para trás, então tem aquele fuso horário. Ele estava também no fuso horário dele, naquela altura. Então ele não tinha noção do que estava ocorrendo, do que se passava, como ele devia se comportar. Ele não tinha os assuntos, a sua mente, ele mesmo disse no início do livro, ele tentava falar e não conseguia, ele tentava pensar e não conseguia. Ah, André, é normal essas sensações no início? É normal, é perfeitamente normal, é uma outra realidade. Da mesma forma que nós levamos anos para aprender a fazer as coisas básicas na nossa infância, quanto tempo nós não levamos para sair do engatinhar, ficar de pé e dar os primeiros passos? Quantas vezes não caímos? Quantas vezes não choramos? Quantas vezes os nossos pais não estiveram do nosso lado, nos amparando para que a queda não nos machucasse ainda mais? Então é todo um processo. Quando o dente nasce, fica ferindo, machuca, rompe a gengiva, para que nós pudéssemos hoje apreciar um alimento. Então é a mesma coisa para o espírito. É uma outra realidade, outras sensações, outras emoções, sem dizer também que ele estava lutando contra a saudade. Ele estava lutando contra a vontade de ver aqueles que ele muito amava. Aí ele diz, agora nesse momento em que eu me encontro, em que já estou mais preparado, já tenho mais informações, já estou dominando o meu eu consigo sentir e perceber o que eu não percebia na caminhada que eu fiz um dia após ter libertado todo o meu corpo físico, todo o meu corpo perispiritual. E naturalmente, quanto mais tempo ele vai ficando no mundo espiritual, quanto mais ele vai estudando, se preparando, mais percepções novas chegarão até ele. Vamos continuar a leitura. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. E é uma realidade que não mudou. Esse livro é da década de 1940, 1950, já temos aí 70 anos de sua publicação, e se o espírito amigo fosse escrever novamente, ele manteria esta mesma visão. Da mesma forma que encontramos os encarnados acompanhados de desencarnados benignos para o bem, independente da religião, independente de qualquer coisa, pessoas que já conservam o bem. Ele falou que ele ficou encantado com essas entidades.
mas que o número de encarnados e naturalmente de desencarnados que estavam voltados para a maldade era incalculável. Essa foi a palavra que ele usou, incalculável. Eu me espantei quando eu vi tantos encarnados, acompanhados por uma legião de espíritos, mantendo-os no cativeiro do remorso, do arrependimento, da ausência do perdão. A pessoa fica lembrando dia após dia o que ocorreu. Concomitantemente a essa informação, lembramos também do livro Libertação, em que André nos fala que muitos desses encarnados, quando estão dormindo pelas vias do sono, vão para uma cidade como a cidade estranha, recebem orientação dos espíritos malfazejos, acordam e procuram colocar em prática. Imagina se ele fosse descrever no momento atual em que psicologicamente a pandemia afetou a todos nós. Nós éramos uma pessoa antes da pandemia, nós somos uma pessoa depois da pandemia. Pelo menos em um ponto a pandemia nos atingiu. Não podemos dizer, olha, eu sou a mesma pessoa, eu continuo igual, eu não mudei nada. Eu penso que todos nós, alguns mais, alguns menos, a nível psicológico, sofreu uma modificação, o que é natural. Pandemia é um momento delicado, agravado por outras coisas mais que temos visto. Então essas preocupações são legítimas. É legítimo eu me preocupar. É legítimo eu ter esta alteração. Somos seres humanos, frágeis, falíveis, em evolução. Agora, o que nós precisamos nos atentar é para os espíritos que estão nos acompanhando, para os espíritos que estão ao nosso lado. Muitas pessoas, não se atentando a isso, estão atraindo pessoas que vibram da mesma maneira, pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas doentes. E aí você já não sabe mais se o pessimismo é do encarnado ou do desencarnado. Se o mal-estar é do encarnado ou é do desencarnado. Por isso que nós recomendamos sempre sobre a orientação do Dr. Adroaldo Modesto Gil, o benfeitor do CEPAC. Aumentemos a prece, aumentemos o Evangelho no lar. Aqui no canal, às segundas nós temos às 19h30 o estudo do Livro dos Espíritos e à quarta-feira às 19h30 o Evangelho é feito no Centro Espírita. Mas terça, quinta, sexta, sábado, domingo, o Evangelho é feito no lar, ao vivo, gratuito aqui pelo canal. Então até aproveito a todos, vamos procurar mudar também alguns hábitos, trazer mais a espiritualidade. Não estou dizendo que simplesmente fazendo o Evangelho no lar resolverá todas as nossas dificuldades, mas é uma oportunidade que nós temos de mudar um pouco a faixa pensamento que temos mantidos. Então, esse dado é interessante, é incalculável o número de espíritos na senda da maldade que eu vi acompanhando as pessoas na via pública. Continua. Anunciou-me Guilom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, embora o tempo curto, verificava, por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera muitas vezes, nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados, em casos difíceis, nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes torturados pela dipsomania. Estavam seguidos
por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sob os olhos, esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Então aqui ele narrou um pouco o acompanhamento do alcoólatra, o acompanhamento das pessoas que estão procurando pela vingança ressarcir o mal de que sofreram. Ele nos fala também as pessoas com comprometimento com o sexo, e ele fala das pessoas ociosas, aquelas pessoas que ficam o dia inteiro, seja na frente de uma televisão, seja nutrindo pensamentos negativos, seja permitindo que informações nocivas corroa a sua pouca paz. E ele diz que é algo interessante, é como se fosse um polvo. E aqueles tentáculos do polvo fossem invadindo os plexos do perispírito. E ali vai gerando todo tipo de obstrução espiritual. E o irmão Andrade, que estava acompanhando este grupo, disse que é um caso difícil de ser tratado. Tem pessoas que chegam desse modo no centro espírita, vão uma vez, vão 2 vezes, vão 3 vezes, que é a solução para o problema. Não recebem, porque é um tratamento. Aí é o centro que não serve, é a igreja que não serve. Precisamos compreender que a modificação de hábitos, ela se verifica com a sua necessidade enquanto estamos encarnados e também visando quando estivermos desencarnados. Quando estivermos mergulhados numa outra realidade, diferente da realidade que nos encontramos hoje. Então esse grupo de espíritos que eles viram acompanhando os encarnados, pode ser espíritos que estão me acompanhando e eu não estou percebendo. Pode ser espíritos que estão te acompanhando. Então precisamos ver que a elevação do padrão mental, filtrando o que conversamos, filtrando o que sentimos, não permitindo que todo tipo de pensamento adentre o nosso ser, isso modificará naturalmente a qualidade de vida espiritual. Não há uma campanha para termos uma vida mais saudável, caminharmos, comermos mais fruta, mais vegetal, mais legumes, menos isto, mais aquilo. Não tem essas informações que hoje nos chegam com propriedade? Espiritualmente é a mesma coisa. Pensamentos de ódio, pensamentos de rancor, pensamentos em forma desequilibrada, não trará para nós nenhuma vantagem. Então esse capítulo, nós ainda temos alguns pontos para lermos. Para mim, pelo menos, quando o estudei e agora lendo e apresentando, me trouxe um alerta. André, observe, pode ser que amanhã seja você, pode ser que hoje seja você,
e imaginando que uma vez na sopa por semana, imaginando que está já fazendo o evangelho no lar, imaginando que já está trabalhando no mediúnico, já estará isento dessas companhias. Recordemos, enquanto estamos no centro, sob o amparo da espiritualidade, os espíritos vingadores e negativos ali não adentram. Mas e quando eu saio do centro, vou para casa, vou para o trabalho, ou vou para qualquer atividade na rua? A realidade muda. Continuemos a leitura. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material e motivo para si e para os que o obsediam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Fitei Guilom, espantado, e indaguei: que acontecerá ao infeliz destes se ele desencarnar? Se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu sereno: vagueará por aí, à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. A espiritualidade não interfere no julgamento das pessoas. Cada espírito terá o seu momento, o seu tempo, estará caminhando conforme a sua própria vontade. Quando ele julgar que os vícios estão lhe atrapalhando, seja numa existência ou numa outra, e ele procurar ajuda, mas depende dele. Enquanto o vício só estiver prejudicando ele, o vício da bebida prejudicando o seu fígado, o vício do cigarro prejudicando o seu pulmão, as drogas ilícitas prejudicando os neurônios, prejudicando o corpo físico de modo geral, enquanto ele estiver nesses vícios prejudicando apenas a si, o tempo é dele. O problema é quando um vício prejudica a vida do outro. Enquanto estiver só lhe prejudicando, é um suicídio inconsciente. Ou melhor, um alcoólatra é um suicida consciente. Um drogadito é um suicida consciente. Um tabagista é um suicida consciente, porque nós sabemos que gera câncer, gera lesões, prejudica em muitas áreas da nossa vida. Há 50 anos atrás, poderíamos até dizer assim: as pessoas não têm ideia do que a cerveja faz, a pinga faz, o tabaco faz, a maconha faz. Nós até poderíamos falar isto. Hoje, com as informações que nós temos e com a inteligência que já adquirimos, é uma questão de reflexão. É uma questão que está em acesso, estudos, mostrando para todos nós. Então hoje nós vamos ficando por aqui, com Cortando a Via Pública, e no próximo vídeo nós vamos ver aula de preparação espiritual. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade de apresentar o estudo. Agradeço ao telespectador amigo que vem acompanhando e peço a sua interação no canal. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, se torne membro do canal e se inscreva no canal. Votos de muita paz e até a próxima aula.